Oi, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no microseguro, com base naquele relatório novo, o Panorama do Microseguro 2024 da Microinsurance Network. Isso, um relatório bem completo, né? Pega dados de 37 países. África, Ásia, América Latina. Exato. E a nossa ideia aqui é, bom, destrinchar isso, ver o que realmente importa sobre como está o microseguro hoje, para onde está indo, os desafios, claro. E as oportunidades, né? Principalmente para aquela população mais vulnerável. Isso. Então vamos lá. O cenário geral, bom, mostra crescimento. Agora são 344 milhões de pessoas cobertas, um pouquinho a mais que no ano anterior, que eram 331 milhões. É um avanço. Sim. E em volume de prêmios, falando de dinheiro, são 6,2 bilhões de dólares, acima dos 5,8 bi. Parece bastante, né? Mas aí quando a gente olha o quadro maior, Pois é, aí a perspectiva muda um bocado. Porque esses 344 milhões, na verdade, são só 12% do mercado potencial, que eles estimam em quase 3 bilhões de pessoas. nossa, 12%. E os 6,2 bilhões de dólares em prêmios. Só 15% do valor que eles calculam como potencial, que seriam os 41 bilhões. É um contraste forte, né? Totalmente. Mostra que, apesar do avanço, a grande maioria ainda está descoberta. Exatamente. A lacuna de proteção é, assim, gigantesca. Mas, por outro lado, a oportunidade de fazer diferença também é enorme. E dentro desse mercado que já existe, a gente ainda vê uma concentração, né? Tipo, seguro de vida e funeral ainda dominam bastante. Sim, especialmente em algumas regiões. Eles citam o Zimbábue. Lá a penetração, quer dizer, chega a ser maior que 100% por pessoa. Muita gente com múltiplos seguros funerários. Impressionante. Mas parece que tá começando a diversificar um pouco, sério. Sim, isso é um ponto bem interessante que o relatório traz. Vida e funeral são chave, mas a gente está vendo um crescimento bem notável em produtos para agricultura e também para proteger propriedade e renda. Ah, interessante. Só no ano passado, em 2023, lançaram 55 produtos novos, muitos focados justamente nesses riscos. Riscos emergentes, né? A questão da resiliência climática, por exemplo, está puxando muito isso. Faz todo sentido. E olha que dado, os produtos de propriedade e renda dobraram o número de apólices e de pessoas cobertas. Isso só nos últimos 3 anos. Dobraram? Uau! E como esses produtos todos, os mais tradicionais e esses novos, como eles estão chegando na ponta, lá para o cliente? A distribuição deve ser um desafio, né? Ah, com certeza, é um quebra-cabeça. Os canais são bem variados, assim. Instituições financeiras, tipo bancos, são importantes em quase todo lugar. Certo. Mas aí você olha para a Índia, por exemplo, lá quem domina são os agentes e corretores tradicionais. Já na África, as instituições de microfinanças, as IMFs, têm um papel forte. E mais ainda, as operadoras de rede móvel, as MNOs. As MNOs, tipo as empresas de celular. Exato, elas são muito fortes para distribuir seguro-saúde, por exemplo. Usam toda aquela infraestrutura de pagamento móvel, sabe? Chegam onde banco não chega fácil. Entendi. Inteligente. E estão surgindo também parcerias novas, com agregadores, escolas, redes do governo, as fintechs de insurtechs, elas estão aparecendo. Mas o relatório indica que o papel delas para expandir mesmo o acesso em massa ainda é um pouco limitado. Hum. E aí a gente chega num ponto que eu acho crucial, o valor para o cliente. Porque não adianta só vender, né? O seguro tem que funcionar na hora H, como a gente disse. Como que o relatório mede isso? Boa pergunta. Eles usam um indicador-chave que é a taxa de sinistralidade, ou seja, do dinheiro que entra como prêmio, quanto volta para o cliente como pagamento de sinistro, de indenização. Certo. E qual é esse número? A mediana global ficou em 23%, mas isso varia muito, claro, por região, por tipo de produto. 23%. É. Mas o ponto mais interessante que eu achei é que produtos mais maduros, aqueles lançados antes de 2017, e os produtos que têm mais escala, tipo mais de 500 mil pessoas seguradas, esses têm taxas melhores. Ah, é? Quanto? Os mais maduros chegam a 25% de mediana e os de maior escala a 28%. Interessante isso. Quer dizer que com o tempo e com mais gente, o valor entregue parece melhorar.
Esse 23% de mediana pode parecer baixo de cara, mas saber que melhora é um sinal bom, importante. Exato. Sugere que precisa de paciência, sabe? E investimento para construir produtos que, de fato, entreguem valor consistentemente. E outra coisa, quando o sinistro acontece, a taxa de aceitação dos pedidos é geralmente alta, mediana de 98%. Ah, bom. Embora seja um pouco mais baixa para seguros de propriedade e acidentes pessoais, que às vezes são mais complicados de avaliar, né? Entendi. E a questão do acesso para mulheres, o relatório conseguiu trazer dados sobre isso? É sempre uma preocupação? Olha, infelizmente, a falta de dados separados por gênero ainda é um problemão. O relatório aponta isso como uma limitação séria. Que pena. Onde eles conseguiram dados, as mulheres são mais ou menos 48% dos segurados. Mas olha que interessante. O canal de distribuição influencia demais nisso. ONGs, por exemplo, conseguem atingir 65% de mulheres seguradas. Nossa, bem alto. Pois é. Mas aí você pega cooperativas agrícolas e esse número cai para 25%. Que diferença. Gigante. Então, é fundamental coletar mais dados, assim, desagregados, para poder pensar em estratégias que sejam realmente inclusivas, né? A falta do dado já é um problema em si. Com certeza. Essa necessidade de pensar estratégias específicas leva a outro ponto que o relatório toca: subsídios e o foco crescente no risco climático. Como essas coisas se conectam? Elas estão super conectadas. Os subsídios são cruciais, especialmente na agricultura. Pensa só, 58% dos produtos agrícolas que eles analisaram tinham algum tipo de subsídio. Quase 60%. E esses produtos subsidiados cobrem 97% das pessoas seguradas nesse segmento agrícola. Muito por causa de programas enormes, como um que tem na Índia, o PMFBY. Impressionante o alcance. E o relatório sugere que existe potencial para usar subsídios de forma inteligente e responsável em outras áreas também, como para proteger propriedade e renda, e a ligação com o clima está cada vez mais clara. Como assim? Já tem 112 produtos que cobrem explicitamente riscos climáticos ou desastres naturais. E esses produtos já alcançam 42 milhões de pessoas. A tal da resiliência climática está virando um eixo central para o microseguro. Então, juntando tudo isso, qual a grande mensagem que fica desse panorama todo? Olha, eu diria que é uma mistura. O microseguro está sim avançando, está ficando mais diverso, começando a encarar riscos bem sérios, como os climáticos. Isso é positivo. Certo. Mas a realidade nua e crua é que a imensa maioria das pessoas que precisam dessa proteção continua descoberta. Para fechar essa lacuna gigantesca, não tem atalho. Precisa de compromisso de longo prazo. Longo prazo, quanto? O relatório fala que produtos levam uns 3 a 4 anos para ganhar escala de verdade. Então, precisa de paciência, investimento, foco total no cliente e no valor que ele recebe. Ou seja, melhorar aquelas taxas de sinistralidade. E, claro, estratégias bem pensadas para chegar em quem mais precisa, incluindo as mulheres. Entendi. Então, resumindo a nossa conversa, temos um mercado que cresce, que se adapta a novos desafios como o clima, o que é bom, mas o tamanho do desafio para levar proteção de verdade para todo mundo que precisa ainda é imenso. Exige paciência, dinheiro e muita inovação, tanto no produto quanto na forma de entregar. Exatamente. E isso tudo deixa a gente com uma questão para refletir, né? Pensando no futuro. Com os riscos globais aumentando, a tecnologia avançando tão rápido, como que o setor pode colaborar de forma mais eficaz? Seguradoras, governos, ONGs, as techs, como eles podem trabalhar juntos para diminuir de verdade essa lacuna de proteção e fazer o microseguro ser uma ferramenta de resiliência, assim, universalmente acessível?